Capítulo 3. O que você acredita ou crê? Coloca uma etiqueta na sua escolha. Você sempre obedece às crenças. E demonstra isso querendo ou não. Aliás, dá gosto e até prazer dependendo da ocasião. E está tudo bem com isso. Espelhar pessoas ou grupos e mostrar no que acredita é uma forma de buscar autoafirmação e, ao mesmo tempo, identificação com uma parte da sociedade. Isso vai ficando mais exposto à medida que os conceitos que vamos utilizar como chaves abrem o entendimento. Agora vou demonstrar como somos instruídos e programados para fazer escolhas desde a infância, que é uma fase marcada pelas poucas opções feitas por nós mesmos e mais impostas por outras pessoas, pais, avós, responsáveis, professores, etc. A figura do lado esquerdo da página foi colocada para auxiliar sua imaginação e ilustrar a infância, que é uma pequena seção que vai desde o nascimento até o momento em que o indivíduo começa a romper numa nova fase, antes da parte amarela, a infância e após. A adolescência e a vida adulta até chegar ao fim. Essa primeira libertação surge após uma longa sequência de escolhas feitas pelos outros, que de início somos obrigados a aceitar, pois são impositivas. Começa então a tentativa primitiva de exercer o poder de escolha, ou até mesmo a responsabilidade pelos seus atos de forma meio que débil e desengonçada, a fase que chamamos de adolescência, caracterizada por tropeços, excessos, rebeldia e outros atributos que explicam um choque de realidade de quem estava condicionado a ter sua trajetória pontuada por escolhas alheias. Tem pessoas que morrem sem passar da infância, e quando digo isso me refiro a pessoas que passaram dos 70 anos e nunca assumiram a responsabilidade por suas escolhas, jogando o peso das suas decisões sempre nas costas e na conta dos outros. Por outro lado, tem gente que parece ter nascido sem direito à infância. Desde cedo, tiveram que assumir duras batalhas, compromissos ou até mesmo sendo vítimas de tragédias e sem tempo para assistir como se faz, sem aula, sem tutorial, sem exercício, realidade nua e crua. Apesar de parecer que essas pessoas abortaram uma fase de suas vidas e pularam diretamente para o próximo nível, elas na verdade apenas tiveram a ordem dos estágios trocada. Nessas ocasiões particulares, os seres humanos são testados ao limite, agindo de forma intuitiva e sem quase que noção alguma de como proceder nas escolhas, seguem elaborando um traçado em suas vidas que mais tarde serão confirmados ou negados pela experiência adquirida. Da mesma forma, quando uma prova é feita no chute e depois é conferida pelo seu gabarito. Da adolescência até o início da terceira idade, que varia individualmente, a pessoa pode exercer seu livre-arbítrio, até certo ponto limitado pelo condicionamento social, pelas leis que regem a época e o local onde reside, e pelo sistema pessoal de procedimentos automáticos que usa como parâmetros base. Cria-se então um caminho, em meio a essa malha de escolhas, da forma que melhor lhe aprover, segundo suas crenças, aptidões, habilidades, desejos, intenções, projetos, decepções, dissabores, bloqueios ou perdas. O tempo em linha contínua traz consigo um diâmetro cada vez maior de possíveis graus de qualidade de ação. Ou seja, você pode gradativamente optar por ações nobres ou cruéis do ponto de vista social. Após um ponto médio da vida, que varia de pessoa para pessoa, essa amplitude volta a decrescer, até que finda, marcando o final da existência. Parece filosófico e algumas vezes geométrico demais, mas esses pensamentos estão ligados pela multiforme sabedoria que a experiência de viver traz a cada um de nós, acreditando você ou não nisso. Parafraseando Philip Dick, realidade é algo em que, mesmo que você não acredite, continua lá existindo. Acreditar ou crer já é uma escolha, e são coisas diferentes, mas ambas concentram em si subjetividade e objetividade numa só decisão. É com base no que você acredita ou crê que suas escolhas são feitas, o que demonstra que o que temos não é tão livre-arbítrio assim. Está mais para arbítrio padrão. Falo sobre isso mais à frente. Acreditar vem do francês acrediter com A. Significa para mais creditar entregar uma soma a alguém, dar valor do latim creditum, empréstimo, objeto entregue a alguém em confiança, de creder e crer, confiar. Melhor que definir é contar uma breve história ilustrativa, que mostra através da imaginação e do pensamento de que forma esses valores funcionam na prática. Num espetáculo de circo, o apresentador pergunta para a plateia: quem acredita que este equilibrista consegue atravessar na corda bamba de um lado para o outro, numa altura de 15 metros, sem usar a rede de proteção? A multidão grita unanimemente: eu! O artista faz seu trajeto sobre a corda bamba, e todos aplaudem. Depois o apresentador volta a perguntar: quem acredita que ele consegue agora passar de um lado para o outro, na corda bamba pedalando uma bicicleta? A multidão responde eufórica: eu! Realizado o trajeto, o apresentador volta a perguntar:
Ele agora vai atravessar na corda bamba, pedalando a bicicleta com uma venda nos olhos. Quem acredita que ele consegue? Todos gritam a uma só voz: eu! O apresentador, então, aponta para o equilibrista e torna a perguntar: quem confia em subir na garupa da bicicleta com ele? Houve um silêncio profundo na plateia. A pergunta é: você iria? Como pode ter percebido ou até sentido, existe o acionamento de um elemento que diferencia a crença da confiança quando acompanhamos a história: a entrega de sua própria segurança, colocando-se em risco a favor de uma ideia, mesmo que haja provas da capacidade e da maestria de quem propõe a novidade. Particularmente na internet, vemos uma confusão muito grande entre esses dois conceitos. Por esse motivo, o aumento de golpes, informações e notícias falsas. Tem muita gente colocando crédito onde não deve. Por falar nisso, você já baixou aquele aplicativo que paga até R$ 2.500 por dia, só para você assistir vídeos na internet? Pois bem, era golpe. Deixa pra lá. A falta ou excesso de confiança torna a crença um filtro poderoso, que coloca uma etiqueta naquilo que as pessoas fazem. Um elo fraco demais na hora de empregar as nossas escolhas, ainda mais quando elas são de vital importância para nós. É preciso mais na hora de escolher. É preciso pelo menos se sentir confiante de assumir a responsabilidade caso aconteça algo diferente do esperado. Mas então vem a pergunta: confiar em quê ou em quem? A resposta para essa pergunta talvez revele uma nova vida, livre de preconceitos, conhecendo e escolhendo seus princípios e valores, que vão funcionar como seu parâmetro mestre na hora de tomar uma decisão. É preciso mais do que acreditar ou confiar. É preciso convicção. Retomando o início deste capítulo, onde apresentei o modelo esférico e falei da infância. Quando somos majoritariamente auxiliados nas escolhas, aprendemos ali meio que na marra um princípio básico de confiança em nossos pais ou responsáveis. Aos poucos, na medida que ganhamos mais consciência individual, percebemos que eles fazem escolhas por nós, que ora nos favorecem, ora deixam de favorecer do ponto de vista da criança. Sentimos um tímido primeiro despertar para a tomada de decisões por conta da insatisfação pessoal gerada por eles em algumas situações. Mas por confiar e depender até então em nossos pais, esse primeiro insight adormece novamente. Mais tarde, podemos perceber que essa confiança começa a ser diferenciada da dependência. É comum notar que existem filhos ou filhas que estão muito mais dependentes e viciados nos pais do que propriamente confiantes neles. É então que, quando conhecemos melhor nossos pais, com suas histórias, erros e acertos, suas frustrações e seus sonhos, começamos o processo de desenlace da confiança, período de individualização, marcado pela adolescência. Essa diferenciação entre confiança e dependência é uma grande ruptura, um rasgo, pois de uma certeza brotam várias dúvidas com destaque para duas situações. Primeiro, é necessário admitir que existe algo além daquela relação de dependência. Segundo, que essa mesma relação, por mais que facilite minha existência fornecendo alimentação, estudos e aconchego, também traz implícita uma limitação, pois se eles te mantêm, obviamente exercerão, ou pelo menos tentarão exercer influência direta nas suas escolhas pessoais, como impedir uma tatuagem, indicar o par ideal ou a profissão futura. Nada é de graça, portanto qualquer investimento que os pais façam tem um propósito, e isso será cobrado ativa ou passivamente. Ativamente na forma de imposição e passivamente na forma de decepção, quando os filhos se comportam de forma diferente da que eles esperavam. Mas ambas têm origem naquilo que pais e mães apostaram nos filhos, que podem ou não aceitar essa de simbiose forçada. Inconscientemente e sem perceber, é natural deixar de confiar unicamente na tomada de decisões dos pais, porque percebe-se que existem opções a mais que eles não enxergam ou até enxergam, mas estão presos a decisões consagradas. Seja por tradicionalismo, apego ao passado, superstição ou ainda por julgar, você é incapaz de decidir por si só. Com essa confiança abalada ou com a nova descoberta de que pode decidir seus caminhos diante dos olhos, um novo ponto de apoio, o modelo de ação arquétipo para que haja um novo referencial, pois é daí que haverá novos parâmetros que levarão a escolhas diferentes e que vão gerar argumentos para embasar tais escolhas. Mas e agora? Em quem confiar? Ou no quê? Dentro do contexto social e religioso que vivemos no Brasil, o pensamento predileto pode girar em torno do conceito de Deus. Uma questão delicada e extremamente necessária de ser apresentada. Quero e serei franco, mantendo respeito, porém caso pareça um delírio completo, reserve um pouco da imaginação e suponha por um momento que o que digo faça algum sentido. Você pode ser surpreendido com uma nova forma de pensar. Se este livro for classificado como religioso, foi um erro. Ele é unicamente realista.
Sem ser ateu e nem professar religião, aprendi e compartilho com você que acreditar em livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, atribuir tudo o que acontece à vontade de Deus é, no mínimo, contraditório. Ou somos livres para decidir, ou somos conduzidos. E convenhamos, pensar que alguém confia suas decisões a Deus soa muito mais como conformismo ou irresponsabilidade do que como uma ligação com o divino. Até porque a concepção de Deus na adolescência é muito rasa por falta de questionamento mais profundo e, contando com o adestramento psicológico, as possibilidades tornam-se mínimas também. As religiões, como exemplo de conduta, são o jardim da infância das decisões. Se você fizer o bem, será premiado. Se fizer o mal, será castigado. Essa fórmula mais tarde, depois de muita observação, pode ser descartada, pois veremos contradições como gente ruim se dando bem a vida toda e gente boa que só se ferra. Mas existem pontos positivos também de estar numa corrente religiosa. E dentre os prós, posso destacar que são o ponto de partida, o pontapé inicial de parâmetros éticos e morais que vão nortear o ser humano na construção do seu caráter, além de ensinarem simbologia, mesmo que superficialmente. O problema todo está no fato de que chega um determinado momento que esses parâmetros passam a desempenhar o papel de prisão, cárcere, limitações infundadas ou baseadas em conceitos abstratos com intenção de conduzir ou até pastorear um grupo. Se você é religioso, sabe que é desaconselhado ingerir bebidas alcoólicas. Mesmo sabendo também que o primeiro milagre de Jesus relatado na Bíblia foi transformar a água num vinho daqueles dos bons. Foi até elogiado pelo mestre Sala, que era uma espécie de blogueiro da época. O último ato dele, em meio aos discípulos, foi comer e beber. E o vinho estava lá. Não importa o que entra pela boca, e sim o que sai. Segundo os escritos, foi o próprio Jesus quem disse isso. De novo, o que vale no final é o que você coloca para fora através das decisões que toma e os resultados que obtém quando coloca em prática. Como disse Jean-Paul Sartre, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Imagine isso. Sem os parâmetros divinos, pode o ser humano encontrar a capacidade de interagir de forma harmônica com os outros ou não? Difícil imaginar. Resumo da ópera. A mágica do leque de opções está na diferenciação entre a tomada de decisões do ser humano e o conceito de Deus como um reflexo do próprio do ser humano, esclarecendo que, ao dizer Deus está no controle, a passividade entra como uma programação destruidora nas ideias, como se você desempenhasse o papel de um fantoche sem cognição, ou pior, como se toda e qualquer possibilidade que eu venha a escolher seja um dentre possibilidades limitadas e controladas, o que de fato contradiz o livre-arbítrio, que pressupõe que tenhamos liberdade de escolher opções pré-existentes ou criar novas. Quanto mais você sabe, mais opções tem. Quanto menos você sabe, e quanto mais for limitado pelas cercas familiares, ideológicas, sociais ou religiosas, menos opções você tem. Agora, cuidado. Dizer algo como escolhi assim porque foi da vontade de Deus parece mais uma terceirização de culpa, uma transferência. Pense bem, pois é improvável saber qual a vontade dele. Seja mais honesto consigo. Mesmo que seja dizendo um sonoro, eu não sei, pode ser mais leve do que usar de transferência. Reconhecer que fez bobagem, por conseguinte, é o primeiro passo para uma nova chance de fazer bem feito. Assumir o erro é o início do acerto. Você pode pensar que estou contestando a existência de Deus, mas muito pelo contrário, entendo ser uma questão apenas de opinião. A chamada vontade de Deus nada mais é que a própria realidade, apresentada por circunstâncias. Em meio a infinitas possibilidades, nem eu, nem você somos capazes de dizer quando, como ou pelo menos se isso acontece. Se uma luz verde acende quando você opta por algo e que brilha dizendo você escolheu o que Deus escolheria, parabéns, e aí o parâmetro está firmado. Mas, se de fato é improvável, ninguém vai confirmar ou negar minhas escolhas até que elas se apresentem na forma de resultado direto dessas alternativas. Então, o que tenho para apoiar minhas decisões? Se tivesse nascido agora plenamente consciente, como decidiria? Inicialmente, temos duas respostas. Escolha uma delas, as duas ou nenhuma. É você quem decide. O fato é que você nasce com tudo e com nada ao mesmo tempo. Só de nascer já é o tudo, porém nada mais, pois a sua única posse é você mesmo. E aí vem uma informação crucial. Lembra dos seus pais, que tanto lhe ajudaram a crescer e se tornar alguém bem nutrido, escolado e sociável, se é que teve isso? Pois bem, foram eles também que esqueceram muitas vezes de dizer que você é responsável pelas suas próprias escolhas. Que sem eles por perto, o ponto de apoio é sua convicção. Mas e Deus? Bem,
Dentro de sua concepção, a própria postura de conceder o poder de decisão consciente aos seres humanos o retira dessa responsabilidade de decidir pelos outros. Portanto, veja que salto. Decida e seja responsável por suas próprias escolhas. Está claro, então, que suas decisões são tomadas por você e apenas por você, com consequências diretas para você e diretas ou indiretas para outros, com quem você se relaciona. Você sabe agora que as opiniões, conceitos, medos, aspirações, traumas ou até seus êxitos vão atuar como filtros que podem te fazer enxergar melhor ou pior qual caminho escolher.